Olá! Estamos dando hoje início a uma nova série de vídeos que tratará da temática da teoria do processo. Antes de iniciarmos, eu vou fazer algumas observações sobre a sistemática dos temas que nós iremos trabalhar e a abordagem que será realizada. Falaremos aqui daqueles que são os principais pontos dos cursos, dos manuais de teoria do processo, que são aqueles temas abordados durante a graduação, porém com um enfoque mais crítico a respeito. E quando eu digo isso, um enfoque crítico a respeito, é justamente um enfoque que busca revelar que na formação do direito processual, que na formação da teoria do processo, que até hoje é estudada e ensinada no Brasil, na verdade muito pouco se preocupou com o processo. Por isso nós temos chamado essa teoria do processo de uma teoria do processo sem processo, ou de uma teoria do processo servil à jurisdição. Pois, como nós veremos, revisitando todos aqueles capítulos importantes para a compreensão da formação da teoria do processo, o que menos preocupou a processualística moderna foi tecnicamente o processo. Na verdade, a processualística moderna, ela se preocupou em reforçar o papel do poder jurisdicional, reforçar a jurisdição e, quando teorizado o processo e outros institutos que foram sendo aglutinados na teoria do processo, todos eles foram sendo pensados em prol do Estado, em prol do Estado juiz, e não como uma garantia do indivíduo contra o poder estatal, não como uma garantia de limitação do poder, que é a perspectiva do garantismo processual, pela qual nós tentaremos então revisitar e renovar a proposta de uma teoria do processo. Bom, para que nós possamos então iniciar essa abordagem, vamos começar na aula de hoje falando sobre duas terminologias, sobre duas nomenclaturas que são muito utilizadas quando se inicia o estudo do direito processual, quando se inicia o estudo da teoria do processo, que é a distinção entre procedimentalismo, também chamado de praxismo, e processualismo. Processualismo aqui também denominado de processualismo científico. E por que isso aqui é importante quando se começa a falar em teoria do processo? Primeiramente, eu vou dar a versão mais comum do tema, que é aquela que vai nos dizer que o processualismo científico, como uma corrente de pensamentos que surgiu no século XIX, ela teria sido responsável por criar, então, um novo ramo do direito, chamado direito processual. Ela teria sido responsável por dar caráter científico ao processo e ao direito processual. E basicamente se costuma falar do processualismo científico em duas vertentes, por assim dizer. Aquela em que forjada a teoria do processo, chamado processualismo científico alemão, que basicamente é composto por três pilares. Primeiramente, a famosa polêmica entre Winscheid e Mutter, que ocorreu em 1856 e 1857. Falaremos sobre isso num vídeo posterior. Depois, a obra Teoria das Exceções Processuais e dos Pressupostos Processuais, de Oscar Billov, de 1868. E, por fim, o tripé do processualismo científico estaria alicerçado também no pensamento de um outro jurista alemão chamado Adolf Wahr, com a sua obra acerca da pretensão de declaração, escrita em 1888. E com isso, se costuma dizer que estaria superada a fase prévia do chamado procedimentalismo ou do chamado praxismo. E a gente consegue entender essa abordagem partindo de uma ideia que é muito comum nos livros de direito processual, de que o processo ele é muito mais antigo que o direito processual. Por quê? Porque até esse movimento teórico chamado processualismo científico, que nós vamos trabalhar dele nas duas perspectivas, essa perspectiva alemã que eu mencionei, e depois, quando ele migra para a Itália, a partir de Giuseppe Piovenda, esse processualismo científico teria sido responsável por criar um novo ramo do direito, chamado direito processual, e o processo que sempre existiu, ou que há muito tempo existia, ele passa então a ser abordado com um caráter, digamos assim, científico. E vai se falar, então, que o processo, que outros institutos correlatos ao processo eram antes, nessa fase prévia chamada procedimentalismo, chamada praxismo,
meramente alvo de descrições pelos juristas. Descrições que levavam em conta justamente o quê? A prática, o modo como se atuava em juízo, o modo como se procedia com formalidades, com procedimentos, e que, portanto, essa perspectiva anterior ao processualismo científico, ela não teria ainda caráter justamente científico. Isso, de certo modo, é bastante equívoco, é bastante duvidoso, e me parece que essa dicotomia procedimentalismo e processualismo, centrada na ideia de que o que se fazia antes, como uma descrição do uso do processo, do uso do procedimento, de conceitos relacionados ao direito processual pelos práticos, ela fosse menos científica que o processualismo, ela parece bastante equivocada. Então, de antemão, eu já vou descartar essa linha de abordagem para separar essas duas fases. Temos duas outras linhas que normalmente são trazidas pela doutrina. A segunda linha, ela não está centrada somente nessa ideia de cientificidade, né, do processualismo em relação ao procedimentalismo, mas sim na ideia de que o processualismo científico teria dado essa conotação científica ao direito processual, teria criado esse ramo novo chamado direito processual, justamente por separá-lo do direito material. E aí cabe duas observações. A primeira delas é que, como nós veremos, o esforço teórico que acontece no século XIX, ele está muito mais preocupado em separar o direito à tutela jurisdicional, que foi denominado pela processualística moderna a partir do conceito de ação, ou direito de ação. Depois nós vamos também trabalhar essas terminologias e purificá-las, por assim dizer. Mas a ideia é que o processualismo científico ele teria separado essa possibilidade de ir a juízo, o direito à tutela jurisdicional ou mesmo ação do direito material, que era a abordagem que prevalecia anteriormente, que era a abordagem que ainda tratava dos institutos que foram sendo aglutinados no direito processual ligados ao direito material e principalmente ligados ao direito civil. Tanto que a teoria do processo, nessa perspectiva, ela está muito ainda presa a autores que querem desvincular tudo isso do direito civil. Mas a gente pode falar, num sentido mais amplo, de direito material e daquilo que passou a ser chamado de direito processual. E claro que a partir disso, então, ficou mais cômodo construir um outro ramo do direito, desvinculado do direito material, desvinculado do direito civil, onde fosse colocado então conceitos como o conceito de processo, o conceito de ação, o conceito de direito à tutela jurisdicional estatal e assim por diante. Esse é um caminho que nós vamos percorrer ao longo das nossas aulas e nós vamos verificar que, em grande medida, o que se estava discutindo aqui não era tecnicamente o processo, mas sim conceitos como o conceito de ação e como o conceito de direito à tutela jurisdicional. Mas, tudo bem. Essa é uma abordagem que a gente consegue verificar no chamado processualismo científico, essa preocupação em transportar alguns conceitos que, para as doutrinas anteriores, ainda estavam presos, ligados ao direito material, e passá-los para esse novo ramo chamado direito processual. Embora não há totalmente uma criação absoluta de novos conceitos, nós vamos ver depois que o próprio conceito de processo como relação jurídica, que é um dos objetos do processualismo científico, ele ainda segue terminologias e conceitos que são próprios do direito privado, do direito material, melhor dizendo, que é o conceito de relação jurídica. Mas nós temos ainda uma terceira linha de abordagem. E essa linha de abordagem, ela é extremamente importante para o nosso intento aqui no curso. Por quê? Porque a terceira linha de abordagem vai dizer o seguinte, que esses conceitos, como o conceito de processo, o conceito de ação e outros conceitos que foram sendo aglutinados nesse ramo chamado direito processual, eles foram transpostos de um ambiente de direito privado para o direito público. Então é muito comum que se diga que o processualismo, além de ter dado caráter científico ao direito processual, além de ter separado do direito material, também fez com que esses conceitos migrassem para o direito público. E me parece que essa é a leitura talvez mais importante que a gente tem que fazer. Por quê? Porque conceitos como de ação,
conceitos como o conceito próprio de processo e outros que passaram a orbitar junto ao direito processual, junto ao processo, melhor dizendo, eles foram migrando então para o direito público, né? E o direito público aqui está entendido como um ramo do direito em que eu tenho como uma das figuras principais, ou a figura principal, melhor dizendo, o próprio Estado. Esse é o grande ponto. Então, o que nós vamos verificar é que a passagem do procedimentalismo para o processualismo científico, ela é impregnada nessa tentativa de cooptar o processo e outros institutos para e pelo Estado, né? Cooptados pelo Estado e para o Estado. Essa é a grande tônica do processualismo científico. Tanto que até mesmo autores que se podemos identificar como publicistas, e aqui eu vou citar um autor português bastante conhecido no Brasil, chamado Miguel Teixeira de Souza, ele diz em um texto que a antinomia, o embate teórico que na Itália se fez entre Mortara, um autor identificado no procedimentalismo, e Chiovenda, um autor publicista, que nós vamos verificar o pensamento dele mais adiante, na verdade não é um embate entre cientificidade do processo ou do direito processual, mas sim um embate entre duas concepções de processo. Uma concepção que, de certo modo, é equivocada, mas chamada de privatista, e uma concepção publicista, que é a concepção de Chiovenda. E com isso, o que nós vamos tentar abordar aqui nas nossas aulas? Que esse processualismo científico, ele, ao mesmo tempo em que construiu uma teoria do processo sem processo, uma teoria em que o processo deixou de representar aquilo que desde a sua origem ele representa, que é a ideia de garantia, isso fica claro desde a leitura da Magna Carta inglesa de 1215, passando pelas revoluções liberais que forjaram o constitucionalismo clássico e a ideia de limitação do poder. Nós vamos verificar então que o processualismo científico, ele sonegou a importância do processo e centrou-se na jurisdição, justamente porque o seu elemento central, indo além dessa criação de um novo ramo chamado direito processual, essa passagem que na Itália se denominou de procedura para processo, ela tem muito mais de importância para que a gente possa entender os problemas atuais, porque ela está centrada nessa ideia de pensar o processo para o Estado. Por isso que toda essa formação da teoria do processo, ela ignorou a ideia de que o processo seja uma garantia do indivíduo, seja um elemento de limitação do poder, que é justamente a abordagem que a gente pretende realizar nesse curso. Então, de modo bastante sintético, de modo resumido, o que nós conversamos no nosso encontro de hoje foi justamente essa passagem do chamado procedimentalismo, que é uma corrente de pensamento, me parece sim, com caráter científico, voltada a descrever o uso de alguns conceitos que ainda naquele momento, claro, não tinham tanta robustez teórica, como o próprio processo, ação, procedimento e uma série de temas que foram depois inseridos naquilo que ficou conhecido como direito processual. Então, se dá uma passagem, Carnelucci dizia isso, do processo para o direito processual. O processo passa a ser colocado no âmbito do direito processual. E esse novo ramo chamado direito processual, que me parece que não é mais científico que aquilo que se fazia antes com o chamado procedimentalismo ou praxismo pela doutrina, ele vai se centrar em duas perspectivas. Essa ideia de autonomização desse novo ramo do direito, chamado direito processual, em relação ao direito material, e a tônica aqui não está no processo, mas principalmente no conceito de ação e de direito à tutela jurisdicional, e também na transposição de institutos do direito privado para o direito público. E aqui a grande questão é que essa transposição carrega com ela a ideia de que o processo serve ao Estado, a ideia de que eu tenho uma figura central aqui, que é o Estado juiz, e que gradualmente vai cooptando, vai se servindo, vai usurpando o processo para os seus próprios fins. Isso nós vamos ver já nos nossos próximos capítulos, por assim dizer, a partir da análise da polêmica entre Wittgenstein e Luther e depois com a análise do pensamento de Oscar Bierloff,
que são os dois primeiros passos da formação do processualismo científico alemão. Na sequência, depois de algumas aulas, nós vamos ver como tudo isso irá migrar para o direito italiano, principalmente com o pensamento de Giuseppe Chiovenda, o pai do chamado processualismo científico italiano. E tudo isso vai formar a chamada teoria do processo, que até hoje nós costumamos estudar e que será, ao longo das nossas aulas, repensada, revisitada e, de certo modo, vamos tentar superar alguma das suas noções. Esse é o nosso primeiro vídeo e conto com vocês para o nosso próximo encontro.